a mais uma aula. Agora a gente vai começar então a resolver os exercícios de método dos deslocamentos. Nós vamos precisar das tabelas. Então já deixa separado aí, ou tenta imprimir, ou tenta deixar no celular, você que está assistindo a aula no computador, ou se você está assistindo a aula no celular, deixa no computador, porque a gente vai precisar, e como aqui é um slide, né, vocês pediram para que não fosse mais aquele modelo de folhas, porque estava virando era muita folha e acabava confundindo vocês. Então, como aqui no slide, a gente não vai ficar abrindo e fechando tabela aqui, né? Então, deixa já separadinho para que você possa consultar e possa ir entendendo. Mas se você ficar com alguma dúvida, não tem problema, comenta aqui embaixo ou chama lá no grupo que eu explico para vocês o uso da tabela, tá ok? Então, esse primeiro exercício é um exercício para a gente entender primeiro como funciona o conceito do método dos deslocamentos e também para entender por que nos exercícios de vigas contínuas, né, que é quando eu tenho uma viga com vários apoios, os apoios da extremidade não contam como uma rotação de extremidade, que a gente aprendeu agora na penúltima aula. Porque a gente já encontra esse valor direto numa tabela. Então eu não preciso contar ele como um valor de extremidade. Mas a gente, como aqui é um curso para a gente poder entender a teoria e vocês saberem o porquê de tudo, eu vou fazer um exercício considerando aqui no nosso ponto B, considerando uma rotação de extremidade, tá? Então a gente vai ter um grau de hipergeométrico, né? Se a gente fosse contar aqui, então, número de deslocabilidade, eu não tenho nenhuma, né? Que é a translação, nem no eixo X, nem no eixo Y, porque eu tenho um engaste aqui, e tenho também um apoio de segundo gênero, então eu tenho restrições aqui no eixo X e no eixo Y. Rotações nodais eu não tenho, porque eu só tenho uma viga, né? E a rotação nodal é quando eu tenho uma viga e uma coluna. E aqui eu tenho a rotação de extremidade. Então, nesse caso, a gente vai considerar, porque eu tenho uma restrição, não, uma rotação de extremidade aqui, né? Porque eu teria que ter um engaste. Então, aqui a gente tem um grau hipergeométrico 1. Então, a gente vai considerar aqui que o meu sistema 1 vai estar aqui, ó, o meu número 1 vai ter uma restrição, então eu vou ter dois sistemas, o sistema 0 e o sistema 1. Como vai ser o meu sistema 0? Eu vou substituir esse apoio de segundo gênero por um engaste. Então, agora sim, ó, o meu grau hipergeométrico é 0. Por quê? A rotação de extremidade que eu tinha, não tenho mais. Então, agora sim, o meu grau hipergeométrico virou 0. Então, essa é a minha estrutura S0. Como fica o meu sistema 1? Bom, se aqui era posicionado o meu grau hipergeométrico, ele estava aqui, agora eu vou criar uma rotação. Vejam, não é um momento, é uma rotação. Então ela está em radiano. O que acontece? Eu vou pegar esse canto da estrutura, esse ponto B, e vou torcer ele 1 radiano. Ou seja, é unitário e a unidade é em radiano. Então eu vou torcer, agora eu tenho que fazer aqui que a câmera é ao contrário, fazer assim. Então eu tenho uma rotação sempre no sentido positivo, como a gente viu na aula anterior, o sentido positivo é anti-horário. Aí o que eu vou fazer? Para eu encontrar o VA e o VB do meu S0, eu vou usar a tabela, vou olhar lá o valor, vou encontrar aonde tem cargas, tem engastes dos dois lados e uma carga concentrada no meio. Aí você vai lá na tabelinha, vai olhar aonde que eu tenho aqui. Tem duas tabelas que dão. Uma tabela que dá só o momento, que você pode usar, que é para você achar o D1, que é a mesma coisa que era o X1 na método das forças. Ou tem a tabela que já te dá o valor não só do momento, mas também das reações. Então, nesse exercício, a gente vai usar essa, porque depois a gente vai querer calcular, né? A pergunta é, determine os valores das reações. Então, para a gente ter todos os valores das reações, a gente precisa saber qual é o valor do VA daqui
e o VA daqui. Aí a gente vai unir, somar o VA daqui mais o VA' vezes o D1. Lembra quando a gente fazia no método das forças? A gente calculava, a gente somava o valor da carga da estrutura isostática e os valores das cargas das estruturas, né, auxiliares, o S1, S2, S3, a gente pegava aquele valor e multiplicava por X1, o S12 multiplicava pelo X2, e a gente vai fazer isso daqui também no método dos deslocamentos. Por isso que eles são métodos duais, né, métodos muito parecidos, apenas com sequência inversa. Bom, durante o exercício vocês vão entender. Então, primeira coisa, calcula o grau hipergeométrico e divide a estrutura em dois. Esse de cima é o S2 e esse de baixo, não, desculpa, o de cima é o S0 e o de baixo é o S1. Então eu tenho aqui dois sistemas. Vamos calcular o primeiro, o segundo e depois nós vamos unir, tá ok? Então vamos lá. Esse é o nosso sistema zero, que nós vimos aqui. Então, olhando na tabelinha, vocês vão procurar lá, tabela de reações de apoio de viga BIM gastada. Temos aqui uma viga BIM gastada. E aqui já dá, ó, quanto vale esse momento, a carga que a gente já tem, a distância aqui, eu estava mostrando que ela é equivalente. O que a gente tem que ter atenção aqui? Lembra que o momento positivo, ó, ele é anti-horário, né? Então, quando a gente for usar lá na frente, ó, esse momento aqui, ele está dando sentido de como é o momento positivo. Então, dessa reação, que está combatendo essa carga aqui de 5 kN, ela fica para cá. O que nós temos que fazer? Anotar que o resultado aqui, o PL sobre 8, ele está no sentido horário. Porque quando a gente for jogar lá no final, a gente tem que colocar o valor negativo, tá bom? Então, olha só. Vamos calcular aqui o MA. MA igual a PL sobre 8, né? Tá aqui, ó, PL sobre 8, que quanto que vale o P? 5, e o L é o valor total, ó. L é o valor total. Então é 4, 2 mais 2, 4. 5 vezes 4, 20, dividido por 8, 2,5. Kilonewtons, metro, e aqui, ó, no sentido dele, ó. Então vamos anotar já, ó, ele é o sentido positivo. MAB, esse momento aqui, PL sobre 8. 5 vezes 4 sobre 8. Também 2,5 no sentido horário. Então, esse daqui valor vai ser negativo. Vamos calcular já o VA e o VB? Então, VA igual a P sobre 2. Ó, VA igual a P sobre 2, igual a 2,5. E VB igual a P sobre 2, igual a 2,5 para cima. Então, a gente bota os sentidos. Você deve estar se perguntando, aprendi no curso fazer o cálculo de todas essas reações, existem tabelas que me dão resultado? Existem, mas o entendimento do comportamento das estruturas é essencial. Então você tem que saber calcular isso daqui na mão, porque nem sempre você vai ter essas tabelas, tá bom? Vamos agora aqui para o sistema auxiliar 1. Então, ele é o quê? É o sistema onde eu tenho a rotação aonde está o meu grau hipergeométrico, né? Que era aqui no ponto B. Então, a gente aplicou uma rotação e você vai lá na tabela de grandezas auxiliares para barras de inércias constantes I. Ou seja, toda essa barra tem uma inércia. Sim, porque lá na começo da questão tem que I é constante, né? E é igual em toda a viga. Então, todo esse trecho, ele é, sim, com I constante. Então, aqui eu tenho os valores. Vamos colocar, então, MA, ó, no sentido anti-horário. Então, MA igual a 2EI sobre L. Então, 2EI sobre 4, que é o valor do meu L. Eu tenho EI sobre 2. Eu preciso colocar aqui e mudar o meu EI? Não, porque depois eu vou multiplicar os valores das cargas e esse EI vai cortar. Se você quiser multiplicar, substituir aqui e colocar, não tem problema, tá bom? Mas você não precisa fazer isso nesse momento. Esses EI vão ser cortados. Então você pode manter assim. E aqui, então, a unidade é quilonewton metro por radiano. O que significa esse por radiano?
A gente não tem aqui uma rotação de 1 radiano? Significa assim, com uma rotação de 1 radiano, o meu momento aqui, MA, vale EI sobre 2. Então, se eu tiver 2 radianos, eu vou ter EI sobre 2 vezes 2. Né? Então, aqui, como a gente faz unitário, ele está me dando que eu tenho EI sobre 2 kNm a cada radiano. Então, por radiano, no sentido anti-horário. O meu MB, também sentido anti-horário. Então, ele vai ser positivo. O valor é 4 EI sobre L. Então, 4 EI sobre L igual a 4 EI sobre 4, né? Que é o L. Então, corta 4 com 4, EI kilonewtons por radiano. Também sentido anti-horário. Agora aqui, VA. Então, VA vai ser para cima, 6 é I sobre L ao quadrado. L vale 4, então 6 dividido por 16 dá 0,375 EI kN por radiano para cima. Olha só que interessante. Quando a gente faz os sistemas auxiliares, por que a gente vai encontrar um K, um coeficiente de rigidez, e não encontra uma força, né? Olha só, a gente vai encontrar uma porcentagem em cima da minha rigidez. Então, aqui, ó, 37,5% da rigidez. Então, o que vai acontecer aqui? 37,5% da rigidez vai estar aqui. 37,5% da rigidez vai estar aqui. 50% da rigidez, 100% da rigidez. Então, aqui a gente vai trabalhar com quantos por cento da rigidez. Então, por isso que vai me dar K, coeficientes de rigidez. Tá? Então, por isso que a gente não tem o delta, mas sim tem os valores de K. K1, K11, K21, K22. E o VB, então, vai ser para baixo, 6 é I, L ao quadrado, o L. Então, vale 4, 6 dividido por 4 é a mesma coisa, só que com sentido inverso, né? Menos, ele vai ser menos, quando a gente usar lá, 0,37,5 é I, kilonewton radiano. Muito bem, agora que nós já temos os valores, o que a gente precisa? Descobrir quanto vale esse engaste aqui, né? E como é que a gente faz isso? Usando aquela fórmula que está na apostila de vocês. Beta, que é o valor do engaste na posição do sistema 1 na estrutura S0. O valor de K1 é o valor do engaste na posição do sistema 1 na estrutura S1. Então, vamos colocar aqui os valores que a gente encontrou. O MB, que era o engaste na posição ali do S1, lembra? A gente colocou aquele quadradinho vermelho. Na estrutura 0, que vale 2,5. E o K11 é o valor da posição do engaste na posição do quadradinho 1 na estrutura do sistema 1, que vale EI kN radiano. Então é só a gente substituir, lembrando sempre dos sinais. Ó. O 2,5 vai ser negativo e o MB, que é o EI, vai ser positivo. Então, substituindo aqui, menos 2,5 mais EI sobre D1. Jogando o sistema, o 2,5 para lá, vai ficar positivo e o EI vai passar dividindo. Então, temos aqui 2,5 dividido por EI radiano. Por quê? O quilonewton vai passar, esse quilonewton vai passar em cima e esse quilonewton vai passar dividido. Então, vai cortar quilonewton com quilonewton e vai sobrar radiano. Então, ó, a gente tem um valor de D11 que vale 2,5 EI radiano. Então, esse é o valor de D11 que a gente vai usar para achar os valores das reações de apoio. Valor da reação VA. Então, o VA final, tá? Se vocês quiserem botar VAF, para não confundir com esse VA, mas vocês não vão confundir não. O VA final, que é o que a gente quer descobrir, ele vai ser igual ao VA do sistema 0, então vou colocar aqui, ó, do sistema 0, mais o VA', que é o do sistema 1, vezes o D1 que a gente acabou de encontrar. Então, ó, eu vou pegar esse valor aqui, ó, do VA e vou colocar aqui, que é o meu S0 aqui. E vou pegar o valor do meu VA, que é aqui a minha reação de apoio,
e vou colocar aqui. E o D1 foi o que eu acabei de calcular, que deu 2,5 sobre EI. Certo? Então, vamos substituir esses valores aqui. E vamos apagar tudo isso daqui. Muito bem, então vamos colocar os valores para a gente ver. VA vale 2,5 para cima. VA' 0,375 EI kN radiano para cima, então os dois positivos. E D1 2,5 menos EI radiano positivo. Então a gente já tem os valores aqui, para cima é positivo, todo mundo positivo, é só a gente somar. Agora faz aí na calculadora de vocês, vou fazer aqui também, ó. 0,375 vezes 2,5 mais 2,75. O EI vai cortar, né? Ó. Esse aí corta com esse aí, ó. Por isso que eu falei que não precisava substituir. Ó. Esse aí corta com esse aí. Então eu tenho que VA vale 3,4375 kN. Se deu positivo, para cima. Anotar o VA? 3,4375. VB. Então agora eu preciso do quê? Do meu VB daqui, ó. Esse VB aqui, do meu sistema 0, com o VB linha, que é do sistema 1. E esse aqui, como é um sistema auxiliar, eu vou multiplicar pelo D1. Essa é a formulazinha, vocês já conhecem. Vai ficar assim. VB' vale 2,5 para cima, VB, né, desculpa, VB vale 2,5 para cima, VB' vale 0,375 EI. O D1 é o mesmo valor, 2,5 sobre EI. Substituindo aqui, todo mundo, esse está para cima, ó, esse daqui está para baixo, então ele é negativo. Multiplicando agora, em vez de a gente somar, a gente vai diminuir. Então vai ter um VB de 1,5625 kN para cima. Então esse é o valor, a resposta final do valor do meu VB. E o engaste aqui, ó, quanto que vale? Eu vou pegar o MA vezes o MA' mais o MA' vezes o D1 e vou achar. Então vamos lá. MA 2,5 kN. MA' igual a EI sobre 2. Os dois positivos. T1, 2,5 sobre EI. Substituindo, 2,5 mais EI sobre 2. Ó, de novo, EI corta. Então, em todos os casos, o EI vai cortar. Você não precisa substituir lá. 2,5 dividido por 2 dá 1,25, mais 2,5, 3,75 kN. Positivo, então ele é anti-horário. Então, temos aqui o valor do MA'. No próximo slide, então, temos o gabarito. Ó. Momento, 3,75 kN no sentido anti-horário. Perfeito. Valor aqui, ó, 3,4375. Ó, acertamos até a quarta casa. Perfeito. E o valor do VB, 1,5625. Acertamos até a quarta casa também. Então, conferido, exercício conferido e resolvido. E viram que aqui, ó, o engaste ele some. Ele só funciona, ele não existe na realidade, ele só funciona para o método dos deslocamentos. Agora eu vou dar um acréscimo aqui na aula para vocês, explicar um pouquinho do conceito. É muito importante que vocês assistam esse finalzinho, tá bom? Uma observação importante. Se vocês pegassem a tabela e colocassem nessa aba aqui da tabela, ó. Aqui eu tenho uma viga engastada rotulada. O que acontece? Quando a gente tem uma rótula, a gente tem livre para momento, ou seja, não tem restrição. Então significa o quê? Que essa tabela aqui, ó, eu tenho um engaste, nossa, ficou muito ruim. A gente tem aqui o engaste e aqui um apoio de primeiro ou segundo gênero. Aqui nesse caso é segundo gênero. Que é justamente a estrutura que a gente fez a conta. Então, olha só, se a gente tivesse só pego esse valor aqui substituído pelos valores de P, ó, a gente ia achar o VA 3,4375, que foi o que a gente encontrou fazendo aquele monte de cálculo. O VB 1,5625, que foi o que a gente encontrou.
e aqui é o sentido para cima e para cima, e o MA 3,75 kN no sentido anti-horário, que foi também que a gente encontrou. Então, por isso que quando tem vigas contínuas, que são vários apoios, os apoios de extremidade não vão contar como sistemas, como valores no grau hipergeométrico, tá ok? A gente vai fazer agora 2 exercícios para vocês entenderem bem esse conceito e ficar tranquilo. Mas eu queria mostrar isso para vocês porque às vezes no YouTube tem exercícios que não contam como grau de como rotação de extremidade, né? Que aqui o certo seria uma rotação de extremidade. Mas a gente não precisa apontar porque a tabela já considera esse resultado. Então fica muito mais fácil para a gente fazer. Então vamos para a próxima aula fazer uma viga contínua agora, tá ok? Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo e comenta também o que você achou sobre esse método, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.